Bom, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre gaps e movimentos projetados, né? A ideia aqui é não falar apenas dos gaps, que são os mais conhecidos, né? Gap entre o fechamento do dia anterior e a abertura do dia atual, né? Mas sim retratar outros outros gaps intradiários, né? Esse conceito eu peguei estudando o Al Brooks, né? Que ele tem uma visão diferente sobre os gaps, que não necessariamente precisa ter um espaço entre uma barra e outra para ser considerado um gap, né? Mas em relação ao preço uma vez negociado e não houve reteste, não foi negociado novamente naquele preço, ele considera um gap, né? Gaps de abertura, então, basicamente existem gaps de projeção, gaps de exaustão, depende de onde ocorreu a abertura, né, em relação ao dia anterior. Se for um gap de projeção, alguns chamamos de gap de fuga, né, um gap que está rompendo uma região interessante, que numa leitura de contexto você interpreta que ele vai ter impulsão, né, vai levar uma projeção de movimento. Um gap de exaustão pode ser um gap em uma tendência, por exemplo, de baixo, abrir com mais um gap de baixa, deixando um, um movimento exaustivo, né? Dependendo do tamanho do gap, tem uma série de avaliações sobre isso, né? Eu não me apego muito aos gaps de abertura, ele traz informações, mas não considero tão relevantes para a análise que eu faço. Tá? Gaps intradiários. Esses eu enxergo mais e levo mais em consideração em alguns contextos, né? Então, uma definição de gap intradiário é qualquer espaço entre suportes e resistências, né? A gente vai ver nos exemplos a seguir ali como que pode ser interpretado esses gaps, né? Como que a gente lê esses gaps e o que eles significam, né? Em determinados movimentos, se é um gap que está determinando uma força e uma tendência, se é um gap de um movimento projetado, para ajudar a analisar o contexto do mercado. Bom, aqui a gente tem os gaps de abertura, né? O que eu considero em gaps de abertura, não, eu comentei, não levo tanto em consideração, mas eu observo para ver se for um gap um gap grande, com relevância, né? Eu busco entender se ele é um gap de projeção, um gap de exaustão, dependendo do contexto anterior, né? Então, eu considero do fechamento de ontem para a abertura de hoje, ou o espaço do gap eu considero uma barra. Se é um gap de alta, eu considero que foi uma barra de alta, nesse caso que é uma barra rompendo as barras anteriores, né? Esse outro exemplo aqui, o mercado abriu embaixo, né, no gap de baixo, mas já na primeira barra já veio e fechou o espaço que tinha aqui, né? Então, deixa eu trocar aqui. Do fechamento de ontem para a abertura de hoje, eu entendo que foi uma barra negativa. Então, só para me ajudar na leitura, né? Aqui, esse exemplo também é um gap de baixa, né? O mercado fechou ontem nesse ponto e hoje teve abertura aqui. Então, eu considero que teve uma barra de baixa e a partir daqui eu começo a ler, né? Ah, olhando o contexto anterior, olhando para a esquerda do gráfico, né? Mas se foi um gap que teve forte, né? Que teve uma relevância, eu vou observar se tem continuidade, se ele é um gap de projeção ou se foi um clímax, uma exaustão no movimento, que tende a ser retomado para fechar esse gap, não necessariamente no mesmo dia, né? Muitos falam que gaps tendem a ser fechados, realmente tendem, né? Mas não necessariamente no mesmo dia. Bom, eu vou começar a comentar um pouquinho sobre gaps em uma tendência, né? É uma visão de poder encontrar locais que teve deslocamento de preço e que ele foi deixando algumas lacunas em aberto, alguns gaps em aberto, que tendo sequências de barras, isso vai indicar a força no movimento, né? De que a tendência ela
está criando força, não estão testando pontos anteriores, né? Então, por exemplo, aqui, né? A gente tem esse gap de pavio aqui em cima, né? Que não voltou para ser testado, mas ainda foi uma barra lateral, né? Aqui começou a fazer uma sequência de barras, né? Uma sequência de barras em um tempo gráfico maior pode significar uma barra de tendência, né? Conforme a gente viu antes. Só observação, né? O gráfico que eu sempre utilizo, geralmente, para fazer as análises é o gráfico de 5 minutos, tá? E a gente tem 1, 2, 3, 4 barras, gap de pavio acima das barras, não estão sendo testados. Quando o preço vai próximo a uma máxima anterior, ele nem chega a encostar, é rejeitado. Isso demonstra força, apesar de ter compradores abaixo, né? Aqui a gente teve um rompimento de uma mínima, né? Que não voltou para ser testado, deixou um gap também. Mesmo aqui essa tentativa aqui de reversão não foi suficiente nem para testar o gap, deixou o gap aberto, né? Então a gente tem gap dessa máxima que não voltou para ser testado. Então o mercado foi se deslocando, consequências de barras, às vezes não parece ser tão forte, né? Por ser barras laterais, mas sim barras de baixo, com sombra embaixo. Ele começou a ter um deslocamento, mas sempre o mercado não mostrava força para testar pontos anteriores, né? Para poder fechar esses gaps. Então o conjunto dessas barras aqui foi demonstrando força e o mercado acabou caindo, formando barras de tendência maiores. Quando compradores tentavam reverter, mal chegava a 50%, formar outra barra de tendência de venda, né? Com continuidade, né? Então teve continuidade de movimento e gaps anteriores ficando abertos. Então isso mostra força na tendência, né? Aqui, esse é um dos tipos de gap, né, que pode ser observado. Outra forma de observar são gaps, você pode traçar entre as máximas aqui, uma forma de saber que esse espaço está vazio, né, está formando aqui esses conceitos e entre duas barras, né, então, aqui. Entre essa mínima e essa máxima da barra da terceira barra, né, essa mínima teve uma barra de tendência e essa máxima aqui da tentativa de reversão deixou esse espaço aqui onde o preço não foi retestado. Isso aconteceu por diversas barras, né? Sempre que o preço tentou ir acima, não chegava ao ponto do gap anterior. Então mostra a continuidade do movimento, deixando gaps entre barras. Sequência de barras vendedoras. Então, isso aqui é importante observar em uma tendência, até mesmo para você saber se ela está tendo força e se ela vai mais longe, né? Quanto mais gaps estão ficando abertos, mais poder de inércia tem o movimento, né? E é interessante também perceber se algo está mudando no mercado, né? A partir do momento que gaps estão sendo fechados, por exemplo, aqui nessa barra abaixo veio fechar o gap, né? O gap fechou esse gap que estava aberto, já começou a mudar alguma coisa, né? Essa tendência pode estar enfraquecendo, né? Está começando a ter correções mais profundas, está sendo fechado alguns gaps, né? Gap de média, inclusive, né? Desde aqui dessa 1, 2, 3, 4, desde a quarta barra, o mercado foi deixando gap de média. Então, por muitas barras, o mercado deixou gap de média, né? E aqui alguma coisa começou a mudar no mercado. Ele começou a fechar gaps anteriores e inclusive fechou gap de média, né? Então veio uma correção mais profunda, diminuiu a volatilidade, trouxe aqui mais barras de indecisão, um ponto de indecisão dessa tendência toda. Então o que é importante observar é no início da tendência, se ela está deixando gaps, ela tende quanto mais gaps ela for deixando, ela tem uma inércia maior ao movimento ser bem sucedido.
Aqui da mesma forma na compra, né? O mercado estava aqui no mercado de ordem limite, né? O mercado lateral aqui, que até então embaixo, com barras com sombra, sobreposição de barras, e a partir de determinado momento o mercado mudou, começou a fazer barras de tendência, deu continuidade, rompendo pontos anteriores, teve continuidade, né? E nessas continuidades o mercado foi deixando gaps, né? Gaps dessa máxima, gap em relação a essa mínima anterior, em relação à máxima, em relação ao corpo. Então, entre essa máxima e essa mínima, tem gap desse corpo todo aqui existe um gap, né? Mostra a força, as barras estão aumentando de tamanho, fechando próximo às máximas, né? Então, mostra que o movimento está se fortificando. Ó. Quando vem testar abaixo, quando vendedores vêm para poder reverter uma das barras da tendência, ela é comprada abaixo e nem sequer chega a fechar os gaps anteriores, né? Gaps relevantes anteriores. Já vem acima o mercado, né? Então, isso é importante observar em gaps em tendência. Então, como gaps em tendência tendem a ficarem abertos, né, para demonstrar força do movimento, em lateralidade acontece o contrário, né? Gaps eles são constantemente fechados, né? E até mesmo podem ser utilizados como alvos, né, de operações, né? Se você tá operando um mercado que você identificou que é um contexto lateral, você pode utilizar gaps abertos como alvos a serem fechados, né? Então, por exemplo, a gente teve, o mercado teve abertura, a gente ainda tem uma predominância compradora até aqui, né? Esse gap ainda tinha ficado aberto até aqui, o mercado abriu, não deu continuidade, ficou lateral, o mercado veio testar, testou a média, mas não chegou a fechar esse gap, né? Onde é uma região que teve compradores, né? Anteriormente. Trouxe o preço mais alto, deixando gaps em relação a barras anteriores. Teve uma barra um pouco exaustiva, mas dando continuidade, uma barra de tendência, mostrando que o mercado vai um pouco mais acima. Foi um pouco acima, começou a falhar, né? E teve uma reversão. Repara que essa reversão aqui, ela fechou gaps de barras anteriores, de mais de uma barra anterior, né? Uma barra forte, revertendo o movimento. O mercado acabou fazendo aqui um big up, big down, né? Um mercado confuso. A partir do momento que ele rompeu os 50% dessa pernada de tendência, para mim já fica mais claro que o mercado tende a ficar em uma lateralidade, né? Ainda mais aqui em cima da média, começou a ter confusão, né? Barras acima, barras abaixo. Então, eu já posso levar em conta que esses gaps aqui anteriores, que estão abertos ainda, tendem a ser fechados. Porque eu reparei que, na minha leitura, depois que o mercado fez essa pernada de alta, ela foi revertida com força, mais de 50% da perna dela, e num contexto anteriormente lateral, tende a me dar sinais de mais lateralidade, né? Me deu sinais de mais lateralidade, eu posso estruturar uma operação para fechamento desses gaps, né? Se eu realmente estiver certo, o mercado for lateral, ele tende a fechar esses gaps deixados anteriormente. Gaps ficam abertos em mercados de tendência, né? Então, aqui a gente pode traçar N gaps aqui, né? Entre sombras e corpos, né? De pontos estão abertos, mas constantemente, como tem sobreposição de barra, os gaps estão sendo fechados, né? Quando um gap fica aberto, vem a barra seguinte, fecha esse gap, né? Então, constantemente o mercado fechando gaps, né? Aqui ficou um gap aberto, duas barras seguintes, fechou esse gap.
Esse outro gráfico que eu trouxe aqui agora assim, é um gráfico de 60 minutos, né, diferente dos outros que eu geralmente uso de 5 minutos, para mostrar alguns movimentos projetados baseados em gaps e magnetos, né, são pontos onde o mercado tende a voltar a testar em algum momento. Né? Então, aqui, como é um gráfico de 60 minutos, ele tem mais de um dia. Né? Então, tem os gaps de abertura e fechamento aqui, são vários dias aqui nesse exemplo. A soma desses dias aqui mostra que é uma lateralidade provavelmente do diário, né? Um fractal maior, o mercado está confuso, está lateral, está se movimentando com pernas, mas bem característico de mercado lateral, né? Bastante sombra, quando tem uma perna próxima a ser algo saudável, tem ou alguma sombra ou não tem continuidade, o mercado lateraliza em algumas regiões, né? Então, por exemplo, aqui que havia ficado nesse dia gaps abertos aqui nessa pernada de alta, né? Esse aqui fechou no mesmo dia, esse gap. Mas ainda tinha ficado, por exemplo, um gap em aberto. Veio outro dia, né? O mercado foi formando seu movimento e tal, mas aqui é um ponto que eu posso deixar marcado, né, na minha interpretação, que é um ponto que quando o mercado mostrar uma força vendedora, é um ponto que ele tende a vir testar, né, ele é um magneto. Né, então, aqui a gente teve essa pernada, o mercado lateralizou, aqui quando teve esse rompimento e deu continuidade, mesmo sendo próximo aqui ao alvo, eu vou estar sempre observando se esses gaps vão ser preenchidos, né? Então, mesma coisa aqui nessa queda, por exemplo, deixou gap em relação à barra anterior, no dia seguinte esse gap foi fechado. O gap dessas máximas, no dia seguinte, já na abertura foi fechado. Aqui no dia anterior deixou gap nessa barra de fechamento. Depois de 2 dias aqui, veio e foi fechado. Né? E são pontos que, se reparar, parecem ser cirúrgicos. Né? Muitas vezes o mercado faz uma inércia para chegar num determinado ponto desse, nesse magneto, e depois o mercado volta a fazer o que ele está fazendo, volta a lateralizar. Né? Então são pontos que eu gosto de observar também. Sobre gaps, acho que é isso aí. Valeu, obrigado.